Dessana número 8. Sofrimento nesta vida de acordo com o Paticca Samuppada. Em uma discussão anterior nesta mesma sessão, discutimos como o sofrimento nesta vida é descrito no início do Mahasatipatthana Sutta. Neste ensinamento, ou Dessana, discutiremos como ele é descrito pelo Paticca Samuppada. É claro que o Paticca Samuppada descreve o processo em mais detalhes. Como sabemos através dos posts sobre Paticca Samuppada, seu significado deriva das próprias palavras Pati Itya, que leva a Sama Upada. Pati significa criar laços, ligações, pense no adesivo como exemplo. E Itya significa com apego. Portanto, Pati mais Itya significa criar um vínculo tanto via desejo quanto via aversão, resultando em apego a algo. Sama significa semelhante e Upada significa nascimento. Assim, Sama mais Upada ou Samupada refere-se a levar a um nascimento de características semelhantes. É importante perceber que uma pessoa pode se ligar ou ficar presa pelo ódio ou aversão. Mesmo que alguém não goste de outra pessoa, talvez não consiga evitar pensar nela. Aliás, pode até dar prazer pensar coisas ruins sobre essa pessoa, ou se irritar ao refletir nos erros que ela cometeu. Em ambos os casos, estará vinculada, presa, bonded em inglês, a essa pessoa. E uma vez que vinhana de ódio que é gerado, o gati da pessoa também se tornará odioso. Basicamente, é isso que será abordado hoje. Paticca Samuppada significa que, quando você se apega a algo, é impossível evitar que se originem renascimentos ou fenômenos de natureza semelhante. E, portanto, teremos que arcar com as consequências. Na maioria dos textos padrão, incluindo o Visuddhimagga, apenas um ciclo Paticca Samuppada é descrito. Ele mostra como os renascimentos futuros são definidos pelas ações da pessoa nesta vida. Mas no Tipitaka há mais de 80 ciclos principais do Paticca Samuppada que são discutidos a fim de ilustrar como ele pode ser aplicado a várias situações. No entanto, na realidade, há um número infinito de ciclos de Paticca Samuppada. Em um determinado dia, podemos passar por um número incontável deles. Até mesmo uma única citta, ou um pensamento, pode ter 4 ciclos de Paticca Samuppada, especialmente se for uma Jnana Citta. Jnana Citta pode produzir Sudashitaka, e isso é basicamente produzir rupa, ou uma quantidade muito pequena de matéria ou energia. E esse é, de fato, o elo entre a mente e a matéria. Esse caso específico também foi discutido no Tipitaka, mas não precisamos discutir isso aqui. Falaremos sobre isso mais tarde, quando todos os conceitos básicos tiverem sido abordados. É por isso que se supõe que Buddhaghosa tenha dito que o Paticca
Paticca Samuppada é como um oceano e ele se afogou nele. Ele não conseguia entender direito e parecia ter se contentado com apenas um ciclo de Paticca Samuppada. Isso se deve ao fato de ele não conhecer o verdadeiro significado de Paticca Samuppada, Pati mais I, levando a Sama mais Upada. Mas esse significado não pode ser tomado literalmente. Por exemplo, apenas desejar ser um Deva não fará com que a pessoa nasça no reino dos Devas. É necessário que esse desejo esteja alinhado com o princípio de causa e efeito. Esse é um ponto importante que a maioria das pessoas não percebe. Em um nível muito fundamental, as causas básicas são Lobha, Dosa e Moha, e Adobha, Adosa e Amoha. O desejo de ser um Deva é feito com ganância ou Lobha, que não levará a um nascimento no reino dos Devas. Em geral, um nascimento nos reinos superiores ou acima do reino humano requer Kama feito com a Lobha, a Dosa e a Moha. Devagati é ajudar os outros para o benefício deles, por compaixão a eles. Se alguém agir com Devagati, que significa agir com generosidade ou doar com base na compaixão, é provável que a pessoa nasça um Deva. Portanto, quando pensamos em Pati mas Iccha, precisamos analisar se há uma boa causa raiz ou uma má causa raiz por trás das próprias ações. Somente nós mesmos sabemos essa verdade. E também o que importa é apenas isso. Não importa o que os outros pensam. Se alguém pratica uma boa ação com pensamentos puros, a pessoa sabe disso em seu coração. Portanto, não se pode enganar a natureza. E como vimos em décadas anteriores, a única maneira de mudar esses pensamentos automáticos que surgem sem o pensamento consciente é mudar o próprio Gati. Esse é um ponto muito importante a ser compreendido e é discutido no post como Gati e Kilesa são incorporados aos pensamentos. Se entendermos os conceitos que discutimos até agora nesta sessão, tudo isso deve ser fácil de entender. Caso contrário, é preciso voltar e ler ou ouvir o material contido nestas postagens. Talvez você queira ler os posts na seção Paticca Samuppada também. Mas aqui discutirei alguns casos simples em conexão com nosso tópico principal sobre o sofrimento experimentado nesta vida. Como discutimos anteriormente nesta sessão, existem dois tipos principais de sofrimento mental que experimentamos nesta vida. O primeiro tipo de sofrimento mental que alguém pode experimentar nesta vida surge devido a ações, falas ou pensamentos imorais. Esses são chamados de Papakama. É claro que tais Papakama, especialmente os mais fortes e intensos, trarão sofrimento em vidas futuras também. Isso pode soar um pouco estranho, mas agora posso explicar com base no material que foi abordado nesta sessão. Vamos abordar a questão de por que Kama forte realizado nesta vida não traz Vipaka nesta vida mesmo. É fácil discutir isso
usando um exemplo de Anantarya Papakama. Suponha que a pessoa X mate seu pai. Ela poderia ter herdado a riqueza do pai e até mesmo estar vivendo no luxo, além de ter sido considerada inocente em um tribunal. Isso pode fazer com que muitas pessoas percam a confiança no funcionamento de Kama e Kama Vipaka. Entretanto, como discutimos brevemente no ensinamento anterior, nossos corpos humanos não são adequados para suportar o fortíssimo Kama Vipaka ou o sofrimento correspondente. Esse forte sofrimento só pode ser vivenciado pelos corpos dos seres do inferno, ou por aqueles que nascem nos apayas. Um corpo humano morreria instantaneamente sem sequer ter a chance de sentir essa dor. O Samantara Pachaya necessário para que tal Kama Vipaka traga seus resultados não está disponível enquanto a pessoa estiver vivendo com esse corpo humano. Falamos sobre esse Samantara Pachaya no ensinamento anterior, que basicamente significa ter condições adequadas para que um Vipaka produza seus efeitos. Mas assim que o corpo humano dessa pessoa X morre, o Gandhava, com o corpo sutil que emerge do corpo humano morto, não será capaz de evitar esse Kama Vipaka e nascerá instantaneamente em um reino ou apaya adequado, onde as condições estão presentes para infligir os horrendos tipos de sofrimento disponíveis para aquele fortíssimo Kama Vipaka. Portanto, mesmo que a pessoa X tenha energia kâmica para o bhava humano, ele não renascerá como humano até que a energia kâmica para aquele Anantarya Kama, devido ao assassinato de seu pai, se esgote. Da mesma forma, se a pessoa realizar jhanas, mesmo que se possa experimentar o prazer jhanic, até certo ponto, com o corpo humano, o efeito completo não pode ser experimentado até que a pessoa nasce em um reino dos Brahmas. Na morte do corpo físico nesta vida, a pessoa nascerá instantaneamente em um reino dos Brahmas adequado, mesmo que ainda reste mais energia kâmica para esse bhava humano. Portanto, chegar ao jhanas é adquirir um bom Anantarya Kama. Isso levará a um bom nascimento, sem exceção, no momento da morte do corpo humano. Portanto, o princípio Paticca Samuppada, que é Pati mais Itya, levando a Sama mais Upada, funciona com regras compreensíveis no caso de renascimento, envolvendo Anantarya Kama, seja bom ou ruim. Mas hoje nosso foco principal é o sofrimento nesta vida. Como discutimos nos ensinamentos anteriores, existem dois tipos de sofrimento nesta vida mesmo. O primeiro tipo é devido ao Kama Vipaka de ações anteriores nesta vida, ou principalmente de Kama realizado em vidas passadas. De fato, podemos evitar alguns desses Vipaka conforme discutimos brevemente em posts anteriores. Isso é feito garantindo que não criemos condições adequadas para que tais Vipaka ruins se materializem. Isso também é o que chamamos de Samantara Pachaya. Se bebermos demais ou usarmos drogas
Estamos criando condições para que muitos problemas físicos e mentais se manifestem. O mesmo se aplica ao ganho excessivo de peso. Devemos também estar atento às amizades, pois ter amigos ruins ou não nos associar a pessoas com valores morais também estabelece condições adequadas para que Kama Vipaka negativo se concretize. Se prestarmos atenção e refletirmos sobre esse princípio fundamental, pode-se evitar muitos problemas futuros nesta vida. Agora vamos falar sobre o segundo tipo de sofrimento que experimentamos nesta vida. Na verdade, isso foi discutido em vários posts. Por exemplo, sofrimento nesta vida, o papel das impurezas mentais. E o post Satipatthana Sutta, relevância para o sofrimento nesta vida. A principal causa de sofrimento nesta vida é a geração de pensamentos imorais, falar imoralmente e fazer coisas imorais. O melhor exemplo é óbvio para todos nós. Quando ficamos com raiva e geramos pensamentos de ódio, podemos sentir imediatamente a diferença em nós mesmos. Ficamos tensos, nossos corpos se contraem, começamos a respirar pesadamente e isso se torna muito desconfortável. Se entrarmos em uma discussão falando com ódio, então fica pior. Então, isso também pode levar à violência corporal, e isso pode levar a lesões físicas e até mesmo à morte. Agora, o segundo tipo de sofrimento nesta vida também pode surgir devido a prazeres extremos ou até mesmo planejar futuros prazeres sensoriais. É claro que, nesse caso, o sofrimento está oculto, pelo menos inicialmente, e pode se tornar visível mais tarde, especialmente quando não se obtém o que se esperava obter. A maior parte do prazer está na fase inicial, na fase de planejamento, e é principalmente mental. É quando a pessoa está planejando alguma atividade prazerosa e está imaginando os prazeres futuros que supostamente estão por vir. Mas vamos primeiro discutir a versão mais forte do sofrimento, que surge devido a atos imorais ou papakama. Um exemplo muito simples é quando duas pessoas brigam de fato, como duas crianças brigando na escola, ou até mesmo alguns torcedores adultos de futebol que já ouvimos falar. Há sofrimento envolvido tanto fisicamente quanto mentalmente. Esse sofrimento é menor quando duas pessoas apenas trocam agressões verbais. Há sofrimento mental, com certeza, e há pelo menos algum desconforto físico. A taxa de pulsação fica alta, os rostos ficam vermelhos e o desconforto é visível em quase todos os casos. Portanto, esses dois exemplos envolvem ações corporais e fala. Ainda assim, também é possível sofrer por ter pensamentos imorais ou papatita, como foi mencionado. Isso é algo em que as pessoas normalmente não consideram ou ponderam. Pense em um caso em que alguém sente raiva de outra pessoa e passa horas gerando pensamentos ruins sobre essa pessoa. Isso também é uma forma de sofrimento. Não nos sentimos bem quando temos esses pensamentos. Na verdade, esses não são Manosankara, mas são Vati-sankara. A fala também é Vati-sankara,
O ato de falar envolve o movimento dos lábios e da língua, que são partes do corpo, e isso pode levar à suposição de que se trata de Kaya Sankara. No entanto, o mecanismo de emissão de som proveniente da fala é diferente de mover partes do corpo durante outras atividades físicas. A explicação completa da diferença entre Vati Sankara e Kaya Sankara requer algumas postagens e farei isso no futuro. Eu não tinha pensado muito a fundo sobre isso, até que alguém me enviou um comentário sobre essa questão. Ela estava certa. Mas, por enquanto, aqui está um breve resumo de Mano, Vati, Kaya Sankara. Mano Sankaras são gerados automaticamente devido ao nosso Gati. Eles são gerados sem qualquer esforço da nossa parte e são baseados em pensamentos automáticos que surgem devido a um input sensorial. Quando damos continuidade aos pensamentos automáticos, mesmo sem falar ou fazer qualquer coisa, esses pensamentos intencionais são Vati Sankara. Estamos basicamente conversando conosco mesmos, mesmo que não verbalizamos as palavras. Quando os sentimentos se tornam intensos, essas palavras podem acabar saindo. Portanto, independentemente de realmente emitirmos um som ou não, ambos são considerados Vati Sankara. Em seguida, podemos realmente agir com nossos corpos e essas ações são chamadas de Kaya Sankara. Quando alguém tem pensamentos negativos sobre outra pessoa, na verdade está conversando consigo mesmo sem emitir sons, e isso ainda é considerado Vati Sankara. Mano Sankaras são pensamentos que vêm automaticamente à mente, devido ao seu próprio Gati. Discutimos isso em detalhes no post. Como Gati e Kilesa são incorporados aos nossos pensamentos. O ato de falar realmente emitindo sons, bem como falar internamente sem verbalizar as palavras, são ambos considerados Vati Sankara. Esse é o ponto importante a ser lembrado. Mentir, caluniar, fazer fofoca e falar de forma rude pode ser feito sem que as palavras sejam realmente pronunciadas. Muitas pessoas acham que não estão cometendo esses 4 atos imorais apenas porque não estão pronunciando as palavras em voz alta. Mas esse não é a realidade. Esse é um ponto importante, porque muitas pessoas adquirem muito Vati Sankara mesmo sem dizer uma única palavra. Portanto, a questão é que pode-se sofrer simplesmente gerando pensamentos de ódio. Isso é importante de entender, já que é um obstáculo para alcançar Samadhi, ou mesmo Niramisa Sukha. Aqui a pessoa está pintando muitas imagens ruins, negativas e feias em sua mente, lembrando nossa analogia com a pintura que se usa cores feias. Nesse caso, a pessoa está pintando a Sobhana Chaitasika em seus pensamentos e ficar deprimido mesmo sem saber disso. Portanto, vamos analisar um caso que seja fácil de visualizar e entender. Vamos pensar que uma pessoa X, que leva uma vida moral e não é uma pessoa violenta de forma alguma. Suponha que X
chegue em casa e veja sua esposa na cama com outro homem. É possível que X fique furioso e mate os dois. Ouvimos essas histórias nos noticiários. Então, o que aconteceu foi que havia um traço de dosa chaitasika profundamente oculto nessa pessoa X, que foi desencadeado pela visão de sua esposa na cama com outro homem. Isso veio à tona em um instante e dominou sua mente. De repente, ele foi tomado por um alto nível de pancha nivarana que cobriu sua mente. E, em um instante, X se tornou uma pessoa totalmente diferente. Tudo o que se passava na mente dele naquele instante era como retaliar e se vingar. A mente dele estava literalmente em chamas. Um alto nível de avidya, que obviamente é chamado de moha, tomou conta e obscureceu sua mente. Isso o levou a ter pensamentos de muito ódio em sua mente. Esses são os manosankara iniciais. Esse é o início da etapa avidya pachaya sankara, no ciclo paticca samuppada. Ele não se restringe ao manosankara, porque agora ele começa a pensar desta forma. E sankara, de todos os três tipos, são gerados em sucessão. Primeiro, é claro, o manosankara surge automaticamente devido ao seu gati. E uma nova vinhana nasce. Uma vinhana para um ato violento. Isso é Sankara Pachaya Vinhana. E essa vinhana ruim é alimentada por milhões de Vati Sankara que passam por sua mente em um segundo. Aqui está um exemplo de vinhana ahara que discutimos. Portanto, aqui Paticca Samuppada também está funcionando ao contrário. Vinhana Pachaya Sankara está acontecendo neste momento. Isso também é chamado de Ayanamana Pachaya. E também pode acontecer em outras etapas. Outro exemplo é a Avidya Pachaya Sankara e Sankara Pachaya Avidya. Quanto mais Sankara ruim for gerado, pior vai ficando o gati ruim da pessoa, que por sua vez gerará mais avidya. Voltando ao nosso exemplo do marido enfurecido, agora ele está começando Vati Sankara, com ou sem efetivamente pronunciar as palavras. E então ele começará a fazer o Namarupa correspondente para essa vinhana. Vinhana Pachaya Namarupa. Essa vinhana super focada em vingança agora dá origem ao Namarupa apropriado. Ele visualiza uma arma bem ali no quarto. Isso é Vinhana Pachaya Namarupa. Lembramos que seu Sankara e a vinhana correspondente estão concentrados em ferir essas duas pessoas. Portanto, o Namarupa apropriado que surge em sua mente está de acordo com esse Sankara e envolve a arma. E ele está visualizando a possibilidade de matar os dois usando a arma. Esses são os Namarupa que passam por sua mente. Agora, portanto, é Namarupa Pachaya Salayatana. Todas as suas faculdades sensoriais estão agora sendo utilizadas para agir com vinhana furiosa. Quanto mais ele os vê, mais passa ou contatos com seu gato imoral acontecerão. Este é o Salayatana Pachaya Passo.
É importante perceber que isso não é apenas passa, mas é sampassa, em que sam está envolvido. E, na verdade, isso leva a sampassa ja vedana. Esse é o passo passa paccaya vedana. Sampassa nada mais é do que fazer contato com o seu próprio sam, ou seu próprio gati. É importante perceber isso. Se foi um Sotapanna que viu sua esposa com outro homem, ele ainda pode ficar com raiva, mas é improvável que gere pensamentos de cometer assassinatos. Se fosse um anagami, ele pode apenas gerar pensamentos incômodos, mas isso é tudo. Voltando para X, agora ele gerou alguns sentimentos fortes sobre toda a situação. Com a etapa Sampassa ja Vedana, ou Passa Paccaya Vedana, sentimentos de traição e humilhação agora irão gerar Javanatita, tão potente em seus pensamentos que toda a sua mente estará concentrada nisso. É o estágio de Vedana Paccaya Tanha. Como expliquei em várias postagens sobre Tanha, Tanha significa fundir-se ou estar fortemente ligado a uma situação. Isso pode acontecer com ganância, ódio ou ignorância. Para entender melhor, é possível ler o post Tanha, como nos apegamos por meio de ganância, do ódio e da ignorância. Agora vem o próximo passo do Paticca Samuppada. Tanha Paccaya Upadana. A única coisa que ele tem em mente ou o preocupa é como se vingar, o que leva a Upadana Paccaya Bhavo. Vingar-se com base naquela vinhana de ódio é toda a sua existência naquele momento. Ele está literalmente em uma existência repleta de ódio. E agora ele nasce instantaneamente nessa existência. Ou seja, ele literalmente nasce um assassino por um curto período de tempo. Esse é o Bhava Paccaya Jati. Uma vez que ele nasce um assassino, agora ele executa o assassinato. Ele caminha até onde está a arma, pega a arma, volta e atira neles. Mas esse jati de um assassino dura apenas um curto período de tempo. Depois que a ação for concluída, ele acabará voltando mais ou menos a ser o que era antes. Esse jati assassino seguirá as etapas Jati Paccaya, Jara, Marana, Soka, Paridewa, Dukkha, Domana Supayasam e terminará. É claro que ele perceberá a enormidade do que fez e passará por muito sofrimento mesmo nesta vida. Mas a maior parte do Kama Vipaka não pode ser experimentada nesta vida, porque seu corpo físico não é capaz de suportar o tipo de sofrimento devido a esse Kama Vipaka. Esse sofrimento será realizado no futuro como um ser infernal. É claro que ele poderia evitar que isso acontecesse, prevenindo as condições para que esses fortes Kama Vipaka se concretizem. E isso pode ser feito, por exemplo, alcançando Maggapala. Devemos nos lembrar que Angulimala matou quase 1000 pessoas e ainda assim foi capaz de se tornar um Arahant naquela mesma vida. Mesmo que isso não seja comum,
pode ser feito. Portanto, podemos ver por que é totalmente inútil apenas memorizar os 9 passos do Paticca Samuppada. Precisamos ser capazes de analisar qualquer situação que surja, especialmente aquelas que levam à prática do Akusala Kama, e perceber como podemos detê-las, mudar nosso gati, e gradualmente aproximar-se de Nibbana ou serenar. Não precisamos orar a um Deus Todo-Poderoso, nem ter medo de um Satanás. Se agiremos com sabedoria ou ignorância em uma determinada situação, dependerá de nosso gati, que foi sendo moldado em um número incontável de vidas. Tudo o que precisamos fazer é nos livrar do gati ruim e cultivar o bom gati. Isso nos levará gradualmente a responder até mesmo a situações ruins com atenção plena. E isso levará a um estado de calma e paz, removendo uma grande parte do possível sofrimento nesta vida. Seremos capazes de sentir o Niramisa Sukha nesta vida, vivendo de maneira moral. Isso também terá um efeito adicional. Permitir-nos a compreender a verdadeira natureza deste mundo, que é Anicca, Dukkha e Anatta. Então, seremos capazes de nos livrar permanentemente da possibilidade de nascer nos apayas, a eliminar uma grande parte do sofrimento futuro. Falaremos sobre mais aplicações do Paticca Samuppada no próximo ensinamento. Que as dádivas do Buda, do Dhamma e da Sangha estejam sempre com você.